passasse a fazer parte da outra pessoa naquele momento, a outra pessoa passasse a fazer parte de mim naquele momento e, usando aqui um termo bem antigo, nos tornamos uno. Porém, essa ressalva ela é muito importante. A ressalva de que é uma energia boa se nela nós tivermos qualidades. Então, André Luiz propõe que se troque união sexual por união de qualidades. À medida que nós falamos união de qualidades, nós estamos dizendo de nos melhorarmos cada vez mais, nos tornarmos criaturas cada vez em melhores condições emocionais, espirituais, morais, éticas, porque essas qualidades são passadas de alguma forma por essa energia no momento do ato sexual. Essa energia de melhor qualidade, ela vai ser distribuída através dos centros de força, alimentando e organizando o perispírito e a sua repercussão sobre o corpo físico. Então, quando nós falamos de ato sexual, nós estamos falando que com consciência ou não, as pessoas estão se relacionando como espíritos que são, fazendo uma evolução neste momento da nossa trajetória e necessitando, em maior ou menor grau, de uma revitalização através das energias. Por isso, a importância do respeito, da necessidade do respeito nessa troca. Para que não seja só uma troca do prazer pelo prazer, para que não seja uma coisa hedonista, é preciso que haja, com certeza, uma intenção maior e não uma intenção, e aqui me permita, de um orgasmo apenas, mas de algo que transcenda tudo isso. Uma outra questão é o controle que nós temos de exercitar em relação à sexualidade. Não é o impulso sexual que tem que nos controlar, mas nós precisamos exercitar o controle desta energia, sabendo que é uma energia poderosa, que podemos direcioná-la, podemos viver a sexualidade de uma maneira intensa. O sexo é alguma coisa sublime, maravilhosa. Nós temos ainda na nossa sociedade muitos resquícios inconscientes ainda de que sexo é uma coisa errada, de que é uma coisa suja, de que é uma coisa feia. No outro polo nós temos a promiscuidade, nós temos ainda temas como pedofilia, temos ainda temas como incesto. Olha quantas questões relativas à área sexual. Não é, o sexo é uma coisa linda, uma coisa sublime, que pode ser vivida de uma maneira bonita, elevada. Não é incompatível com a espiritualidade, não é incompatível com as formas mais elevadas de vida. Se existe como experiência na nossa vida, é para a nossa evolução. É uma experiência que pode nos trazer equilíbrio, serenidade. Podemos controlar a sexualidade, podemos controlar esse impulso sexual, não de uma maneira preconceituosa ou moralista. De forma nenhuma, a doutrina espírita não tem essa, enquanto doutrina, ela não traz isso no seu bojo, essa questão preconceituosa. Mas nos ensina que nós devemos orientar essa força. Essa permuta, ela é de extrema importância, poderia ser a melhor doação de um para o outro, não exclui o prazer, ao contrário, o prazer torna-se uma fonte de motivação, mas o entendimento mais amplo é de que é um ato de natureza espiritual e um ato de natureza energética revitalizadora. Sexo é um ato puramente físico, exclusividade do mundo material? Existem trocas energéticas semelhantes no plano espiritual? O sexo biológico é do corpo, mas o ser que apreende que a energia psíquica é a energia criadora pode viver experiências as mais variadas em todos os seus níveis. O espírito, numa condição mais elevada, ele não faz sexo como nós conhecemos aqui no planeta. E o sexo é uma energia divina, é uma energia criadora. Então, na união dos planetas, diz lá o André Luiz, né, há uma energia que os atrai, não necessariamente uma energia sexual, como nós a conhecemos, mas uma energia de atração, que, dentro do nosso nível de conhecimento, também nós poderíamos chamá-la de uma energia sexual.
No próximo bloco, como ter uma vida sexual saudável e como nós, encarnados, podemos direcionar essa poderosa energia para o nosso desenvolvimento. A verdadeira face das drogas só é encarada quando já pode ser tarde demais. Prevenção ao uso de drogas, uma visão espírita. O novo livro de Paulo Pio é um guia seguro que pode prevenir que este mal entre na sua e na vida de quem você ama. À venda nas melhores livrarias ou pelo site www.editorachicoxavier.com.br. Rede Boa Nova de Rádio no ar, levando paz e espiritualidade para a sua casa. A energia sexual é uma poderosa energia criadora. Como potencializar essa energia para uma vida mais plena e feliz? A relação sexual é um ato de total intimidade. E ele representa uma poderosa fonte de energia. Nós lidamos com energias na área da sexualidade que muitas vezes nós não sabemos exatamente o que está acontecendo e com que nós estamos lidando. Nós vamos encontrar na literatura espírita a explicação de que essa energia sexual ela verte do Criador, da criação divina. E ela é uma fonte poderosa, segundo André Luiz, não só de filhos carnais, mas de realizações. Vida sexual é um aspecto particular da vida criativa, energia criativa. A libido sexual é apenas um detalhe, poderoso na maioria das pessoas que vivem ainda na fase instinto de conservação. Quando vai se crescendo, a criatividade vai se expandindo. Então, vamos ampliando as nossas possibilidades de manifestação. Muitas pessoas ainda vivem o sexo como instinto. E sem perceber que já evoluímos o suficiente para colocar emoção junto com o sexo. Sexo sem amor não só não dá prazer, como ainda faz mal à saúde. É o resultado de trabalho de fisiologistas. Pessoas que analisavam laboratório. Não tem nada a ver com psicologia, nada a ver com filosofia, nada. Puro laboratório. E as ramificações são tão interessantes, mas que respondem às teses espíritas, que o pessoal tenta deturpar porque não satisfaz a sua necessidade de prazer livre. Então, uma das coisas que eles falaram, eles analisando a área do prazer, o circuito de papéis, ela recebe os estímulos. Então, eles dividiram o ato sexual em 4 fases. A primeira é a fase de excitação, que é a preparação dos órgãos sexuais para o ato sexual. A segunda é a fase do platô, que é o ato sexual propriamente dito. A terceira é o orgasmo. E a quarta, o prazer sexual. Espera aí, primeiro problema. A gente sempre ouve falar que orgasmo e prazer é a mesma coisa? Não. O orgasmo é uma resposta reflexa muscular a um número determinado de estímulos. Você pode obter isso com choque elétrico, com enforcamento, com quebrando o pescoço. Ou seja, não tem prazer envolvido. E o prazer sexual acontece no cérebro. E só acontece quando há 100% de estimulação do circuito de papéis. Então, você pode ter orgasmo sem prazer, pode ter o prazer sem orgasmo. Não são a mesma coisa. Bom, esse é um dos resultados sobre isso. E o segundo, para se ter o prazer sexual, é necessário 100% de estimulação. Eles mapearam todos os terminais físicos, mas eles só respondem por 50%. Só com 50% você tem o que eles chamaram de sexo parcial. Você tem orgasmo, mas não tem prazer. Quando o prazer acontece, ele entra em reflexo refratário e passa a enviar estímulos. E os resultados são, ele vai em estímulos para a área visual, o mundo fica mais colorido e mais brilhante. Vão para a área auditiva, você tem a sensação de estar ouvindo música nos ruídos normais da natureza. Você aumenta o seu coeficiente intelectual. Você melhora o cérebro como um todo, é um curto-circuito cerebral, mas só quando tem 100%. O orgasmo
só produz 50%, que é o chamado prazer físico. E os outros 50%, eles foram mapear, são emocionais. Então, para você ter prazer sexual, com todos os aspectos que eles desenvolveram, você precisa do conteúdo físico e do conteúdo emocional. Se você só tiver o conteúdo físico, você pode ter um orgasmo, mas não prazer. O problema é que o ato sexual, ele tem um determinado estresse biológico. Por exemplo, os batimentos cardíacos, a pressão arterial, uma série de estruturas físicas mudam o seu metabolismo. Sem o prazer sexual, eles não retornam à taxa normal em tempo hábil para evitar lesões. Então, se você se inicia no sexo parcial em torno de 15 anos de idade, aos 40 anos, você terá 30% a mais de chance de infarto agudo do miocárdio. Você terá 33% a mais de chance de acidentes vasculares cerebrais. Você terá de 12% a 30% de chance de falência múltipla de órgãos e outros, além de aumentar em 72% a produção de radicais livres. Esse é o sexo parcial. Por isso que eles chegaram à conclusão que sexo sem amor, depois ter o amor só, sexo sem sentimento, sem emoção, não só não dá prazer, que é o prazer, como ainda faz mal à saúde. Uma das questões é nós reconhecermos ou compreendermos a responsabilidade que envolve a sexualidade. Não apenas na questão reprodutiva em si, né, de um filho que nasce de uma maneira sem se pensar, sem se programar, as responsabilidades que envolvem a maternidade, a paternidade. Mas nas emoções que nós geramos naqueles com quem nós nos relacionamos. Então, a sexualidade é uma força muito grande e quando nós nos relacionamos, despertamos sentimentos, expectativas nas pessoas, uns nos outros. E quando fazemos isso de forma desequilibrada ou irresponsável, vamos colher as consequências. Então, a sexualidade, dentro dos parâmetros biológicos, promove a saúde, promove o bem-estar. Fora dos parâmetros biológicos, tem uma série de sequelas e esses cientistas viram isso em laboratório. Ou seja, tem nada a ver com religião. Agora, quando a gente pensa em termos espirituais, coloca aí tudo o que eles estão dizendo é exatamente o que a gente quis dizer. E eu vejo muitos espíritas querendo mudar para se adaptar às necessidades sociais. O que os espíritos dizem continua valendo até hoje e a ciência só faz comprovar isso. Aqueles que dizem ao contrário ignoram as últimas pesquisas. Eu penso que para ter uma vida sexual saudável, o casal deve ter, em primeiro lugar, um afeto um pelo outro. Deve ter um entendimento de que sexo não é pecaminoso. Deve entender que é uma forma de manifestar o carinho, o amor, o respeito, a alegria, o prazer. Tudo isso dentro de um âmbito de respeito e carinho pelo outro, produzindo uma energia ou utilizando uma energia que servirá para reequilibrar os centros de força de cada um. Daí a importância de união de qualidades, como cita André Luiz em Missionários da Luz. Para ter uma vida sexual saudável, nós precisamos ser saudáveis emocionalmente, saudáveis fisicamente, para que possamos, de fato, realizar alguma coisa muito boa. O que vai fazer a normalidade, ser saudável, é nós obedecermos à nossa dinâmica evolutiva. Porque o saudável para um pode ser muito elevado para outro. O saudável de Francisco de Assis era ir para o Monte Alverne e unir-se a Cristo, uma união mística. Mas o saudável para a maioria das pessoas é procurar um par oposto, sexualmente, para poder trocar energias biopsicossociais. É outro nível, bem mais básico. E assim sucessivamente. Cada um deve descobrir o que é capaz de viver, em que medida pode crescer, pode amadurecer, para ir além, porque evolução significa ir além do passo atual. Agora, o além de cada um é muito pessoal no momento em que nos encontramos. Você continua nos assistindo através do nosso site, programatransição.tv.br. Acesse e aproveite o nosso acervo de programas sobre os mais variados temas e conheça um pouco mais da visão espírita para um novo tempo. Até a próxima!